Ele ainda estava imerso em seus pensamentos, mas teve que admitir. Ele era de fato bonito. Apenas ficar parado e não fazer nada já era belo. Seu olhar se deteve na intenção da espada dourada que irradiava ao seu redor. Sua perfeição e força o fizeram sentir que esse reino só poderia ser alcançado quando a mentalidade de alguém era clara e generosa. Ele inclinou a cabeça em reflexão. Isso poderia estar relacionado a Yang Shu? Em minha vida passada, não houve a aparição de Lu Shaojie, e claro, não poderia haver Yang Shu. Parece que este é mais um efeito borboleta criado por mim mesmo. Apenas adotando um sobrinho marcial, e ainda assim mudou o destino de um dos 4 deuses espadachins. Pensando nisso, ele não pôde deixar de se deliciar na autoapreciação de seu talento e sorriu suavemente. A notificação do sistema de repente soou. O sistema está avaliando sua força compreensiva. Você está qualificado para receber orientação eficaz de Luo Reshan. A partir de agora. Ao ouvir isso, seu espírito se elevou. Esta espada cobre toda Qingzhou, talvez todos quisessem possuí-la. Diante dele, uma esfera redonda preenchida com poder espiritual apareceu lentamente, mas desta vez, o sistema foi bastante generoso ao conceder esta oportunidade de orientação. Este efeito só pode ser ativado pela orientação genuína de um especialista de 8ª classificação. Em outras palavras, nem todos podem ser tão sortudos quanto eu. Lu Shaojie pensou consigo mesmo. A sensação de orgulho dessa avaliação de força compreensiva confirmou suas habilidades. O sistema de avaliação abrangente avaliou sua força e anunciou: você está qualificado para receber a orientação eficaz de Luo Reshan. Ele pensou consigo mesmo: se alguém pode obter orientação eficaz, então este Qingzhou pode muito bem se tornar uma área de trapaceiros. Mas que tipo de orientação eficaz poderia vir da espada mais forte do presente? Ele estendeu a mão em direção ao orbe de poder, preparado para compreender. Me pergunto o que vou receber desta vez? Uma explosão de luz ocorreu, dominando tanto o céu quanto a terra, tremendo a tal ponto que todo o reino parecia estar abalado. Lu Shaojie ficou surpreso ao ver a orientação provando ser eficaz. No entanto, o que era isso desta vez? Uma figura apareceu. Era a silhueta de uma pessoa com o corpo quebrado, descendo rapidamente do céu. Até mesmo as nuvens acima pareciam lentas em comparação com a velocidade daquela figura. Luo Reshan estava ofegante, sangue escorrendo como chuva, cada gota de carmesim pintando uma cena melancólica pelo céu. Invocando seu último vestígio de vontade, ele virou a cabeça e sussurrou: por favor, forneça uma resposta precisa. Abaixo, o tio santo da espada juntou as mãos em frente ao peito, curvando a cabeça em gratidão. Seu olhar era notavelmente resoluto. Mas o que surpreendeu a todos foi a presença de uma figura em pé atrás do tio santo da espada. Uma pergunta ressoou, cheia de incerteza: é possível romper? Lu Shaojie ficou atordoado. Isto já está meio passo distante do 9º reino pico neste mundo. Mas o que essa implicação significa? Alguma verdade está prestes a ser revelada? Luo Reshan rompeu em risadas, então cravou a espada que tinha em mãos para baixo. Sua confiança é boa. O tio santo da espada pegou a espada com uma expressão de espanto, seu olhar fixo intensamente nela. Luo Reshan soltou um suspiro suave, seus olhos cheios de melancolia enquanto dizia: esta espada é minha leal velha amiga. Sua vida é mais longa que a minha, e ainda pode ser usada mais uma vez. Pendure-a aqui, pode ajudar a afastar outra onda do mar do caos. Ao ouvir isso, o tio santo da espada acariciou suavemente a espada. Embora tenha sido gravemente danificada, a espada do Sr. Lu ainda exala uma intenção de espada violenta, temível de se ver. A deslumbrante luz dourada envolveu todo o espaço. Luo Reshan fechou os olhos, um sorriso fugaz de tristeza atravessando seus lábios. Eu tenho apenas um desejo não cumprido. Agora, eu devo ir. A brilhante luz dourada engolfou a figura de Luo Reshan. Sob o testemunho dos presentes na ocasião, ele foi gradualmente desaparecendo. Adeus, Sênior, junto com outros 3, curvaram a cabeça, juntando as mãos com uma postura de extremo respeito, despedindo-se dele.
Luo Reshan partiu, sua figura subindo em direção ao mundo Tianshuan e o reino pertencente à seita King Zoumo da montanha Dan Qing. Este era de fato a seita Mo que Xiao Yangshu mencionara. Sem hesitar, ele imediatamente abriu um radiante portão dourado, atravessando o espaço para entrar dentro. Abaixo, Lu Dongli detectou cautelosamente alguém entrando. Não, era o Sênior que havia desferido um golpe de espada que abalou o mundo anteriormente, não um inimigo. Ela inclinou respeitosamente a cabeça, juntou as mãos e disse: Sênior, sinta-se à vontade para ir e vir. Em outro canto, Shao Jie ainda estava sentado em meditação. Neste momento, Luo Reshan ativou suas habilidades de detecção, sua voz preenchida de preocupação: Xiao Yangshu, onde você está? Eu não tenho muito tempo de vida. As majestosas montanhas se erguiam altas, com nuvens brancas flutuando levemente sobre cada pico. Luo Reshan retraiu suas habilidades de detecção e murmurou em perplexidade: estranho. Isso é realmente bizarro. Como o Sectumo conseguiu reunir tantos talentos como este? Enquanto falava, ele voou sobre as altas cadeias de montanhas, sentindo uma sensação de admiração. O futuro desses jovens é, de fato, ilimitado. Em uma densa floresta distante, a figura de um jovem apareceu. Ele corria a uma velocidade incrivelmente rápida, com algumas lágrimas ainda permanecendo em seus olhos. Ele dizia a si mesmo, sua expressão cheia de pânico: mais rápido. Eu preciso ir ainda mais rápido. Caso contrário, não irei conseguir a tempo. Então, ele de repente se lembrou de algo, e seus olhos brilharam: isso mesmo, posso usar o voo da espada. Justo quando estava prestes a agir, uma voz inesperadamente ecoou: seu pestinha, para onde você pensa que está indo? Ouvindo aquela voz familiar, o jovem parou. O som era tão familiar que suas pernas pareciam instáveis. Aquela figura. Não poderia ser. Ele se virou abruptamente, seus olhos vermelhos e cheios de lágrimas. No caminho de pedra, Luo Reshan estava ali, sorrindo gentilmente para ele: é você. Realmente? O jovem gritou, então correu em sua direção, ajoelhando-se aos seus pés, incapaz de segurar as lágrimas: vovô. Você pode me repreender se quiser, apenas, por favor, não me faça chorar mais. Eu sei que você odeia ver os outros chorarem, mas eu não consigo segurar. Enquanto soluçava alto, ele limpou as lágrimas com as mãos, ignorando o ranho espalhado pelo rosto. Ao ver seu estado, Luo Reshan apenas sorriu gentilmente, embora seus olhos estivessem cheios de um pouco de arrependimento. Ele disse suavemente: esse garoto travesso. Venha cá. Luo Reshan se abaixou, usando seu braço que estava lentamente se apagando para puxar o jovem para cima. Ele olhou para cima, com as sobrancelhas franzidas em confusão, seus olhos cheios de dúvida: vovô. Por que sua mão está assim? O que está acontecendo? Luo Reshan não respondeu, simplesmente ordenou sternamente: ajoelhe-se. O jovem imediatamente se ajoelhou ao comando, suas mãos cerradas com força, seus lábios mordendo até sangrar. Em seu coração, ele tinha apenas um pensamento: se você quiser me bater, vá em frente. Desde que você ainda esteja aqui, não importa quantas vezes ou quão doloroso seja, eu suportarei. Mas Luo Reshan não fez isso. Ele apenas acariciou gentilmente a cabeça do menino, seus olhos cheios de bondade e arrependimento: no passado, eu fui muito rígido com você, Xiao Yangshu. No futuro, esta espada sua será muito pesada, e eu ajudarei você a suportar o peso dela. O menino levantou a cabeça, seu olhar suavizando-se, mas ainda cheio de complexidade e turbulência. Luo Reshan sorriu levemente, seus olhos pousando nas sandálias brilhantes e limpas que o menino estava usando: esse garoto. Sandálias são feitas para serem usadas, não há necessidade de mantê-las tão limpas. Se alguém não soubesse, poderia pensar que é algum tipo de tesouro. O menino se abaixou para olhar suas sandálias e respondeu resolutamente: claro que eu tenho que cuidar delas. Este é o único par de sandálias de grama que você me deu. Enquanto dizia isso, o menino olhou para cima, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto uma vez mais.
Ele ficou com a voz embargada, seus olhos cheios de uma dor insuportável, sua voz gaguejando: vovô. Por favor, não vá. No entanto, a luz do corpo de Luo Rechan começou a se dissipar, pequenas partículas vermelhas se separando dele e se dispersando com o vento. Na silenciosa floresta de bambu, sob o céu noturno escuro, nos frios degraus de pedra, apenas a figura de um jovem permaneceu ajoelhada, assistindo desesperadamente a pessoa que mais amava desaparecer em nada. Aquela cena foi profundamente trágica. Dentro do pátio interno da pequena residência, Yangshu chamou suavemente, sua voz tremendo: vovô. Duas correntes de lágrimas desceram por suas bochechas. Incapaz de se conter mais, Yangshu caiu de joelhos no chão frio, sua cabeça pressionada contra o braço que tocava a terra gelada. Vovô, vovô, não consigo mais segurar. Ele soluçou descontroladamente, os gritos sufocados ressoando no espaço silencioso: eu sei que você não gosta de me ver chorando, mas eu realmente não posso ajudar. Eu realmente não consigo ajudar. Seu choro se misturou com o vento, cheio de tristeza e desespero. Em um canto do pátio, Lu Dongli permaneceu em silêncio, as mãos unidas, voltando-se para o céu em reverência, Júnior Lu Dongli da Seitamon, despedindo-se da espada divina Lu Sênior. Ela se curvou profundamente, então se levantou, seus olhos brilhando de preocupação. Ela suspirou internamente, ele esteve ao lado do Sênior Lu por muitos anos, certamente se consideraram como família. Agora, enfrentando uma perda tão imensa sozinho, ele fará algo imprudente? Pensando nisso, Lu Dongli imediatamente enviou uma mensagem para Lu Bin: Lu Bin, apresse-se e encontre Eiting e Modong Fang para verificar a situação de Yangshu. Em outro lugar, Lu Bin, que estava apenas deitado na cama, imediatamente se sentou ao receber a ordem: sim, Sênior. Após um momento de reflexão, Lu Dongli adicionou: se você não conseguir encontrar o Sênior irmão Eiting, então você e Modong Fang vão primeiro. Lu Bin respondeu respeitosamente, sua voz clara e vibrante: sim. Ao receber a ordem de transmissão de som, Lu Bin imediatamente se levantou. Em seu coração, pensou silenciosamente: agora que o irmão Sênior alcançou o 5º nível, sua presença está se tornando cada vez menos perceptível, tornando realmente difícil encontrar alguém. Ela rapidamente colocou os sapatos, sem se atrever a atrasar nem por um segundo. A transmissão do Sênior é tão urgente, mesmo encontrar o irmão Sênior não é mais importante. A situação deve ser muito crítica. Preciso chegar ao local de Yangshu o mais rápido possível. Ao sair de seu quarto, ela pretendia encontrar o Júnior Mo primeiro antes de procurar o irmão Sênior. No entanto, assim que ela saiu para o pátio, viu 3 pessoas se aproximando à distância: irmão Sênior, Júnior Mo, Xiao Qiu. Todos. Modong Fang falou suavemente, seu tom claro: todos nós ouvimos a transmissão do Sênior. Yangshu precisa de nós, vamos nos apressar e verificar isso. Lu Bing assentiu gentilmente e respondeu com um em uníssono. Em um canto do pátio, Lu Xiaojie ainda estava sentado em meditação, olhos firmemente fechados, parecendo completamente imóvel. Lu Dongli estava ao seu lado, com um olhar claro de dúvida em seus olhos: o irmão está sentado há tanto tempo, por que ainda não houve movimento algum? Poderia ser que o golpe do Lu Sênior agora há pouco fez o irmão compreender algo? Pensando nisso, Lu Dongli não pôde deixar de sorrir com alegria, convencido firmemente em seu coração: isso mesmo, sem dúvida. Dada a estatura do irmão, deve ser assim. Na sua consciência, Lu Xiaojie estava parado em silêncio diante de um radiante orbe de luz dourada pairando no ar. Esta luz emitia fortes correntes de energia, espalhando-se por todo o mundo, como se estivesse em comunhão entre o céu e a terra. Diante dele, uma interface semelhante a um sistema apareceu de repente, exibindo claramente: ponto de efeito, recebida a harmonia do céu e da terra x2. Você deseja aceitar a recompensa? Abaixo estavam 2 opções, sim e não. Lu Dongli estava ao seu lado, levemente impressionado ao perceber que Lu Xiaojie estava compreendendo algo extraordinário: esse ponto de efeito realmente deu 2 recompensas? Sem hesitar, Lu Xiaojie estendeu a mão e pressionou a opção sim na tela do sistema.
Ele inicialmente pensou que o que ganharia seria uma técnica de espada que pudesse igualar Lu, o sênior de nona classe. No entanto, inesperadamente, o resultado foi a harmonia do céu e da terra. Pensando nisso, ele sorriu suavemente, isso também não é ruim. Imediatamente, a brilhante luz dourada aumentou, envolveu todo o corpo de Lu Xiaojie. O Halo gradualmente transformou-se em um verde esmeralda suave, como se estivesse fundindo a essência do céu e da terra. Ele fechou os olhos, seu corpo flutuando no ar, sentindo a nova força irradiando através de suas veias. Ele pensou consigo mesmo, a harmonia do céu e da terra. Eu nunca esperei que a força da água dentro do meu corpo tivesse alcançado seu limite. Com esse poder, posso fazer o que quiser. Do lado de fora, Lu Dongliu observava com olhos cheios de espanto misturado com admiração. Em seu coração, pensou, o que meu irmão compreendeu. É o poder do céu e da terra? De repente, o céu escureceu, com nuvens escuras reunindo-se rapidamente, envolvendo todo o céu. Lu Dongliu olhou para cima, sua expressão séria enquanto avaliava a situação, está prestes a chover. Isso está sendo afetado pelo poder do meu irmão? Ela olhou para o rosto de Lu Xiaojie com os olhos fechados, nenhum traço de que espiritual se dissipava para fora. Apenas com sua vontade, ele poderia influenciar os céus e a terra. Essa era a compreensão que o irmão havia alcançado. Dentro do pequeno pátio, Yang Shu se ajoelhou, segurando firmemente seus velhos sapatos de palha. Aqueles sapatos eram meramente itens comuns, ficariam sujos, se desgastariam e, por fim, se deteriorariam. Mas ele ainda os valorizava, como se fossem o único tesouro do mundo. As 4 pessoas que acabaram de chegar pararam a uma curta distância de Yang Shu. Ele permaneceu em silêncio, com a cabeça baixa, mas suas costas emagrecidas estavam retas como um bambu. De longe, Xiao Qiu perguntou gentilmente, o irmão sênior Shu está chorando? Por que não consigo ouvir nenhum som? As 4 pessoas se aproximaram silenciosamente, cercando Yang Shu. Lu Bing abaixou a cabeça e instruiu suavemente a menina, neste momento, o irmão sênior Yang Shu está muito triste. Devemos ficar ao seu lado. Uma mão foi gentilmente colocada no ombro de Yang Shu. Era a mão do irmão sênior. Ninguém disse mais nada, e eles se sentaram ali ao lado dele em silêncio. No céu, o estrondo do trovão ecoou. Nuvens escuras começaram a se acumular, sinalizando que a chuva estava prestes a cair. Xiao Qiu olhou para cima. Está prestes a chover. Ping, ping, ping. As primeiras gotas de chuva pesadas e frias caíram, tocando o chão e rolando pelas folhas verdes e exuberantes de bambu. Dentro do pequeno pátio, as 5 pessoas permaneceram sentadas ali, nenhuma delas se movendo. A chuva caiu forte, mas parecia incapaz de lavar a profunda tristeza em seus corações. No espaço vazio e com o som da chuva caindo, a imagem das 5 pessoas silenciosamente juntas tornava o pátio ainda mais desolado e doloroso. Xiao Qiu pensava silenciosamente, Xiao Qiu não gosta de ver o irmão sênior Shu tão triste assim. Eu devo fazer algo por ele. Acima, 4 velhos estavam reunidos discutindo. O mestre santo falou. A essência da espada está gradualmente se apagando, mas seu poder não diminuiu em nada. Se houver uma pessoa adequada para mantê-la, poderá liberar seu poder no 9º nível mais uma vez. Você pode usá-la? O santo da espada levantou a espada com ambas as mãos, olhou para ela e respondeu, eu não posso usá-la. O mestre Alá ficou surpreso e perguntou, até mesmo você não pode usá-la? Mesmo tendo alcançado o 9º nível, não é isso? O santo da espada respondeu firmemente, mesmo se eu alcançar o 9º nível, ainda não poderei. Meu caráter é completamente diferente do da espada final do Sênior Lu. Ela não me permitirá empunhá-la. Os mestres santos observaram a espada em silêncio, cada um concluindo secretamente, ao longo de sua vida, o santo da espada foi justo e honrado, cada golpe de sua espada é reto. Enquanto isso, a espada do Sênior Lu carrega uma afiação e selvageria que são muito evidentes. Os dois realmente não combinam.
O santo da espada de repente pensou em uma pessoa chamada Ji Kong e considerou silenciosamente: se ele é meu irmão mais novo, talvez ele fosse apropriado. Esta chuva é tanto adequada quanto inadequada, todas as coisas crescem, mas, afinal, para onde a espada irá? O monge, segurando um colar de contas de oração, disse casualmente: nos 4 guerreiros divinos da espada, Ji Kong, o segundo colocado, tem um temperamento que corresponde a esta espada. O mestre santo parecia ter mal interpretado a intenção do santo da espada e continuou: então você quer trazer esta espada de volta para seu irmão mais novo? O santo da espada, sério, levantou a espada quebrada e esclareceu: não, ela tem seu próprio lugar para ir. De repente, as pedras que estavam deitadas no fundo do mar abalaram-se abruptamente, fazendo o grande mar tremer violentamente. O santo da espada permaneceu calmo, mas seus olhos revelaram uma emoção clara enquanto ele dizia suavemente: o Senhor Lu guardou este mar por toda a vida, matando dragões e encontrando seu fim. Portanto, sua espada. As pedras foram gradualmente se encaixando, formando um grande arco sobre a superfície do mar. O santo da espada levantou as mãos, permitindo que a espada subisse, retornando ao lugar onde realmente pertence. Ele disse suavemente: vamos. Debaixo da grande ponte, 4 pessoas pairavam no ar, testemunhando silenciosamente a espada retornar ao seu lugar de descanso. Sword Sente continuou: sua espada se tornará a espada que protege os mares. O monge neste momento sentiu-se grato, juntando as mãos e recitando: Amitabha. As pessoas que vivem perto do rio muitas vezes penduram espadas debaixo da ponte para suprimir o dragão do rio e evitar inundações. Agora, a espada do Senhor Lu terá um efeito semelhante. Mestre Santo e a jovem abaixo sentiram uma mistura de surpresa e admiração. Mestre Santo olhou para a espada, ponderando: se a especulação do Imperador Qin não estiver errada, na pior das hipóteses, ainda temos um ano para nos preparar. A jovem virou-se para o santo da espada e continuou perguntando: em um ano, você tem certeza de que alcançará o 9º posto? O santo da espada, com o coração pesado consumido pelo pensamento, respondeu: não tenho certeza. O Senhor Lu realmente abriu uma fenda, permitindo-me ter um vislumbre do reino acima do 9º posto, mas um ano, do começo ao fim, ainda está muito relutante. Ao ouvir a resposta de Sword Sente, Mestre Sente franziu a testa, sua expressão mostrando claramente preocupação. Um ano é realmente muito curto. O monge ao lado dele também pareceu preocupado, pensando calmamente: todos nós alcançamos a iluminação, mas dentro de um ano, alcançamos até meio passo. Longe da 9ª posição pode não ter sucesso. A jovem não conseguiu esconder a sua confusão, suspirando e ponderando: como devemos responder a este grande desastre? O santo da espada sentiu as emoções negativas dos 3 e virou-se para tranquilizá-los: ninguém precisa ser tão pessimista. Eu sugiro que nos encontremos com alguém. Se ele puder amadurecer, talvez essa grande calamidade tenha mais esperança. A jovem e o monge ficaram surpresos com isso e rapidamente perguntaram: quem é essa pessoa? O santo da espada respondeu com confiança: o líder do sectário de Qin Zhou e Lu Shaojie. A jovem e o monge pareciam desconfiados e indagaram: Lu Shaojie? Esse nome realmente tem ganhado destaque nos últimos anos, mas afinal, ele só alcançou o 5º nível. Mesmo que ele tenha talento e amadureça mais rápido do que outros jovens, o santo da espada realmente confia tanto nele assim? O santo da espada respondeu seriamente, seu olhar firme: eu confio completamente em Lu Shaojie. Se ele puder amadurecer logo, teremos mais esperança para superar essa grande calamidade. O monge e a jovem ficaram atordoados, astonished com a avaliação confiante de Lu Shaojie por parte do santo da espada. No fundo, não podiam deixar de pensar que essa avaliação poderia ser um tanto exagerada. A jovem lançou um olhar para o Imperador Qin, pensando secretamente: se realmente há alguém que pode mudar a situação sozinho, a única pessoa que pode fazer isso deve ser o ressuscitado antigo Imperador Qin. O monge, neste momento, também lançou um olhar para a jovem daminha, pensando secretamente: pode Lu Shaojie se comparar ao Imperador Qin? Ninguém pode superar o Imperador Qin.
O mestre santo à sua frente disse casualmente ao monge e à jovem: Eu conheço Lu Xiaojie e preparei-me para confiar meu destino divino a ele quando ele alcançar o 7º nível. Esta declaração do mestre santo parecia aumentar ainda mais o prestígio de Lu Xiaojie. O monge e a jovem ficaram surpresos, como se tivessem sido chocados por essa informação, e perguntaram com espanto: Você está falando sério? O mestre santo acenou levemente com a cabeça e respondeu: Claro que é verdade. Além disso, fiz um pacto com Lu Xiaojie há muito tempo. O monge não pôde deixar de se surpreender, pensando secretamente: o destino divino do mestre santo? Isso exige um preço alto como o cultivo dual. A jovem ao seu lado também sentiu admiração pela ousadia do mestre santo, pensando: ela realmente se atreve a fazer isso. É verdadeiramente insano. O monge e a jovem trocaram mais uma vez olhares, ambos pensando em seus corações: este Lu Xiaojie é da seita Mo, definitivamente não podemos perder a oportunidade de conhecê-lo uma vez. Depois de um tempo, nuvens escuras começaram a se reunir, cobrindo todo o mar, tornando a atmosfera pesada e sombria. O santo da espada olhou para o céu e disse calmamente: Pessoal, olhem, está prestes a chover. Neste momento, os 4 simultaneamente levantaram as cabeças para contemplar o céu cinzento, com os olhos repletos de reflexão e preocupação, tentando prever o que aconteceria a seguir. O vento aumentou. O monge falou com certeza, dizendo: Esta não é uma chuva natural, alguém está perturbando os céus e a terra. O mestre santo acenou em concordância, acrescentando: Isso mesmo, esta chuva é trazida por Lu Xiaojie. Seu poder do céu e da terra tem ascendido em 1 ou até mesmo 2 níveis. A chuva começou a cair. Após ouvir a afirmação do mestre santo, todos ficaram surpresos, incluindo o santo da espada. O monge perguntou: Então, é ele? O mestre santo levantou a mão para pegar a chuva, respondendo: Exatamente, aquele que se unifica com os céus e a terra, eu posso sentir que é de fato ele. A chuva se tornou cada vez mais intensa. O mestre santo confirmou novamente: Esta chuva vem do Mosek, de Lu Xiaojie. Fora do Mosek, também havia um alvoroço devido à forte chuva. As pessoas estavam continuamente discutindo, perguntando umas às outras: Por que está chovendo assim? Você acha que esta chuva tem algo a ver com uma espada que atravessa o céu? Uma pessoa disse: Exatamente, perfurou um buraco no céu, então os céus estão chorando. Outra pessoa discordou: Bobagem, está claramente pingando do céu, a água continua fluindo sem parar. Lin Ali, vendo a chuva continuar a cair, ficou com as mãos estendidas na chuva, declarando orgulhosamente: Vocês realmente não entendem nada. Ela inclinou a cabeça para o céu e continuou: Esta chuva deve ter sido trazida pelo líder da seita. Neste momento, ela parecia extremamente exausta. Justo então, Lu Xiaojie começou a abrir os olhos gradualmente. Ele estava sentado sob a chuva forte, a energia ao seu redor ainda girando continuamente. Lu Dongli, que estivera ao seu lado o tempo todo, ao vê-lo acordar disse: Irmão, você finalmente acordou. Tem chovido por muito tempo. Lu Xiaojie se levantou a mão para reunir a energia ao seu redor e disse: Sim, a chuva logo vai parar. Ele então olhou para o céu cinzento e acenou levemente com a mão. Lu Dongli, que estava ao seu lado, observou com uma ponta de confusão. Imediatamente, acima de suas cabeças, o sol apareceu em meio ao céu ainda dissipando-se, lentamente se revelando sobre a montanha mais alta, espalhando as nuvens nebulosas após a chuva pesada. Contemplando essa cena inacreditável, Lu Dongli não pôde deixar de ficar surpreso e impressionado, pensando consigo mesmo: o poder do céu e da terra do meu irmão se tornou tão forte. No cume da montanha, uma luz brilhante irradiava, e as nuvens ao redor formavam um círculo, enquanto abaixo se encontravam a vegetação exuberante e as montanhas imponentes, altas e majestosas. As pessoas no chão estavam inevitavelmente aturdidas e admiradas, seus olhos voltados para o distante, bocas abertas. De fato, foi o líder da seita que fez isso. Essa onda é realmente extraordinária, tão legal, absolutamente de primeira classe. Os olhos de Lin Ali brilhavam como gemas, seu rosto estava ruborizado, sorrindo radiantes.
Ela abraçou as bochechas, com uma aparência sedutora, dizendo, Lu Xiaojie, na próxima vez que eu te encontrar, com certeza vou te mostrar todos os meus encantos. Você ficará cativado por mim, Lu Xiaojie. Lu Xiaojie se virou para perguntar a Xiao Lizi, há quanto tempo a cultivação secreta está acontecendo? Lu Donli ainda estava perdida em contemplar o céu, com a boca aberta em surpresa. Ela se virou para dizer a seu irmão, não faz muito tempo, mas desta vez você teve um grande avanço na cultivação secreta? Seus grandes olhos azuis brilhavam como cristais, e sua voz era suave e gentil, com uma aparência linda e charmosa. Lu Xiaojie também olhou para cima e disse, o que me faz sentir que ganhei mais não é o avanço, mas sim que eu cheguei a adivinhar a essência do 9º nível. Claro, é só um pouco. O rosto de Lu Donli ficou pálido de choque, perguntando em voz alta, o quê? Ela se virou para olhar para ele, assustada ao ponto de ter os olhos bem abertos e a boca em um ó. Ela percebeu que 9ª classificação, uma ocorrência sem precedentes em mais de 10.000 anos. Como poderia o segredo da 9ª classificação ser percebido pelo irmão com tal detalhe? Lu Xiaojie se virou para ela com um olhar terno, não fique tão assustada, eu estou apenas falando hipoteticamente que pode ser possível, ou talvez. Lu Donli riu suavemente, olhando para ele, embora o irmão às vezes se gabe, ele nunca fez nada incerto, nem nunca disse algo sem ter certeza. Sempre acreditei no irmão assim. Ele juntou as mãos, olhando para ela com um sorriso suave, tão emocionado que não conseguiu encontrar palavras. Junior Sister Xiao Lizi, suas palavras realmente me fazem muito feliz, você é de fato minha boa irmãzinha. Ele pensou consigo mesmo, em minha vida anterior, Xiao Lizi não era o personagem principal deste mundo, sua reputação era incerta, e ela poderia ter perecido silenciosamente na grande calamidade. Mas esta vida é diferente, pois ela tem um irmão, que é considerado o filho escolhido do céu. Ela rompeu em um sorriso gentil, olhando para o irmão. Lu Xiaojie deste lado também estava cheio de felicidade, voltando-se para Lu Donli, nesta vida, Xiao Lizi irá comigo ao masmorre do 9º nível. A brisa suave sussurrou ao redor dos dois. Ele se aproximou e colocou a mão para acariciar a cabeça dela, pensando consigo mesmo, este será o nosso voto, eu o cumpri unilateralmente. Lu Donli inclinou a cabeça em direção à mão esbelta que acariciava suavemente seu cabelo, perguntando inocentemente, então, qual é o segredo do 9º rank? Com a mão ainda repousando em seu cabelo sedoso, ele acariciou gentilmente, mantendo aquele sorriso enquanto respondia, espere até eu pensar sobre isso claramente ou confirmar essa matéria, eu te contarei. Fique tranquila, eu garantirei que Xiao Lizi sobreviva ao cataclismo. Seus grandes olhos redondos se ergueram, ela corou e disse brincando, irmão, por que você disse isso de repente? Mas eu realmente não gosto de ouvir isso, porque eu definitivamente quero garantir que o irmão também sobreviva. Lu Xiaojie abaixou a mão, permanecendo parado como antes, então mudou de assunto, chega disso, como está Yang Shu? Ela ficou do outro lado, ouvindo, com as mãos retas ao lado, olhando para ele. Ele havia voltado à seriedade, começando a pensar no assunto, aquela luz da espada é muito especial, mas também é a espada final do Sr. Lu, exaurindo tudo o que ele tinha, inclusive sua vida. Yang Shu e ele já estavam juntos há muitos anos, então agora deve ser ainda mais claro para ele. Lu Donli inclinou a cabeça para relatar, eu chamei o grupo Eiting para verificar a situação. Ele respondeu com um breve e continuou a pensar, Shen Shen também concordou com essa ideia, porque no final, essa questão deve depender do próprio Yang Shu. Ambos olharam na mesma direção. O céu estava claro e brilhante, com uma brisa suave soprando, o céu azul profundo e as nuvens brancas e fofas criavam uma cena de tranquilidade. Uma mão estava despejando água de um grande balde, os movimentos habilidosos e decisivos, como se essa tarefa tivesse sido feita milhares de vezes. Aquele era Yang Shu, vestido com roupas simples de camponês, seu cabelo branco flutuando ao vento. Ele continuou a levar água do riacho, caminhando firmemente. Um adolescente com cabelo castanho amarrado em um coque alto, com uma mancha redonda na pálpebra do olho esquerdo, estava relaxando em um galho, com grama saindo da boca.
Mo Dongfang observava Yang Shu tirando água do riacho perto de um bosque de bambus, seu olhar repleto de suspeita. Mo Dongfang murmurou, esse garoto Yang Shu tem carregado água o dia todo. Como o sênior está preocupado que o júnior possa encontrar problemas, ele me enviou para vigiá-lo. Mas o júnior continua fazendo isso, está tentando transformar sua tristeza em trabalho duro? Ele murmurou, sua expressão cheia de tédio enquanto observava o jovem incansavelmente carregar água. Yang Shu ainda estava imerso na coleta de água do riacho claro, completamente inconsciente dos olhos que o observavam. Nesse momento, ele havia coletado água suficiente e estava se preparando para carregá-la de volta. Li estava escondido nos arbustos, observando-o à distância. Lu Dong lhe perguntou baixinho, precisamos confortar Yang Shu? Lu Xiaojie apertou as mãos e respondeu, tudo bem, o que ele está fazendo é apenas uma forma de desabafar, deixe-o fazer isso. Yang Shu atravessou a floresta de bambu, carregando 2 cestas cheias de água, cada passo firme. De repente, ele viu uma figura familiar fazendo algo na frente da porta, parecendo muito sorrateira, essa é a irmã mais nova, Xiao Qiu, eu me pergunto o que ela está fazendo. Para! A garota bateu suavemente na porta e gritou, irmão mais velho, Yang Shu, você está aí? Se não estiver, por favor, responda-me. Depois de se chamar sem resposta, ela coçou a cabeça repetidamente, parecendo inocente. Seus olhos redondos e sua figura pequena eram muito adoráveis. Ela se perguntou, que estranho, se o irmão mais velho, Yang Shu, não está aqui, então como ele pode me responder? Então ele está realmente aqui ou não? Uma grande sombra apareceu atrás de Xiao Qiu, parecendo muito assustador a partir desse ângulo. Uma voz veio daquela sombra, Junior Sister Xiao Qiu, você está me procurando? A garota se virou para olhar para Yang Shu e sorriu inocentemente, Senior Brother Yang Shu, eu encontrei você. Ele parecia perplexo, com o rosto um pouco atordoado, não sou eu que apareci sozinho? A garota continuou, Senior Brother Yang Shu, por favor, espere um momento enquanto eu observo ao redor. Depois disso, Xiao Qiu correu pelo pátio, espiando aqui e ali, fazendo Yang Shu se sentir impotente com o peso da água em seus ombros. Xiao Qiu colocou as mãos diante do peito, soltou um suspiro de alívio e então sorriu brilhantemente dizendo, não há ninguém por perto, então estou temporariamente segura agora. Senior Brother Yang Shu, por favor, agache-se, eu tenho algo importante para te contar. A garota juntou as mãos em um gesto de súplica, suas bochechas gordinhas parecendo realmente adoráveis, por favor, Senior Brother. Enquanto isso, Yang Shu permanecia confuso. Ele abaixou o fardo e se agachou na frente de Xiao Qiu, perguntando gentilmente, o que é? Xiao Qiu alcançou seu objetivo, seu rosto radiante de alegria. Os grandes olhos redondos de Xiao Qiu brilhavam, com cílios longos e pele branca suave irradiando luminosidade. Ela olhou para Yang Shu e perguntou, Senior Brother Shu, você pode secretamente me levar para baixo da montanha? Yang Shu ficou um pouco surpreso e repetiu a frase anterior, hã? Dando uma escapadinha para baixo da montanha por minha causa. Uma viagem para baixo da montanha? Yang Shu olhou para Xiao Qiu, a garota cujas bochechas estavam inchadas e avermelhadas, parecendo incrivelmente adorável. Sem hesitar, Xiao Qiu continuou a usar sua fofura para convencê-lo, implorando de uma maneira extremamente encantadora, Irmão Sênior Shu, por favor, não conte ao líder do secta e aos membros sêniores. O irmão sênior mais velho, a segunda irmã sênior e o terceiro irmão sênior me levaram para brincar uma vez nos últimos 10 dias, foi só isso. Neste momento, Yang Shu não conseguiu mais resistir à fofura da garota. Os arredores pareciam estar imersos em uma doce tonalidade rosa, fazendo Yang Shu se sentir tonto. Shen Tan também sentiu que, com a atitude adorável de Xiao Qiu, ele não poderia recusar. Vendo que havia conseguido, Xiao Qiu comemorou alegremente, levantando a mão, sua mãozinha segurando firmemente a mão de Yang Shu, já que o irmão sênior Shu não recusou, isso significa que você definitivamente concorda. Ela disse feliz, tudo bem, vamos descer a montanha agora. Yang Shu, embora quisesse escapar da persuasão da garota, percebeu que já era tarde demais.
Então, Xiao Qiu segurou sua mão e alegremente o puxou, ambos descendo a montanha, o coração da garota transbordando de alegria, tudo para comprar algumas balas de espinheiro. Yang Shu também deixou Xiao Qiu puxá-lo. Um pensamento passou por sua mente: com a personalidade do sênior, as habilidades de detecção devem ter coberto toda a montanha. Portanto, o sênior provavelmente já sabe sobre Xiao Qiu descendo clandestinamente a montanha, eles estão apenas fingindo que não sabem. Mo Dongfang estava sentado em um galho, olhando para eles à distância com as mãos levantadas na testa. Yang Shu desceu a montanha, devemos informar ao líder da seita e ao sênior. Em seu coração, Mo Dongfang também concluiu: isso não é uma coisa ruim que precisa ser impedida. É uma boa coisa para Xiao Qiu levar Yang Shu para baixo da montanha para aliviar seu ânimo. De longe, alguém o chamou, dizendo para não reportar porque o mestre já sabia. Seu sênior continuou: ah, isso mesmo, seu líder de seita também sabe. Mo Dongfang ficou um pouco surpreso e olhou para cima. Embora um pouco atordoado, conseguiu responder a tempo, juntando as mãos e dizendo: sim, sênior. Ele pensou: a percepção divina do sênior deve ser muito poderosa, deve ter coberto toda a montanha Danqing agora. Eu me pergunto que nível o sênior alcançou. Neste momento, sua mente estava cheia das imagens das duas pessoas Lu Xiaojie e Lu Dongli, preenchida de dúvidas: o líder da nossa seita realmente é renomado em todo o mundo, ou é que o sênior, desconhecido por qualquer um, na verdade é tão formidável? O céu se transformou em noite, e as estrelas brilham intensamente. O brilho das lanternas vermelhas penduradas nas vigas acrescenta um toque poético à cena noturna. As ruas à noite não estão quietas, mas sim movimentadas e cheias de vida. A lua cheia lança sua luz luminosa sobre as estradas. O mercado está repleto de uma infinidade de lanternas vermelhas brilhantes. As pessoas vão e vêm depressa, os sons de conversas ecoando, pães quentes saindo do forno. Ouro, prata e joias, tudo o que você precisa está aqui. Venham e vejam. Hoje, os hóspedes que se hospedarem na Casa do Vinho ganham um desconto de 2 porções e um café da manhã grátis. Doces e perfumados, o doce de espinheiro está aqui. Ao lado da estrada, o vendedor de doce de espinheiro é um homem gentil e simples, com um sorriso amigável para os transeuntes, juntamente com a barraca de doces à sua frente. Ele pensa consigo mesmo: está tarde agora, eu deveria colocar tudo na mochila e ir para casa. Minha esposa deve estar esperando por mim para o jantar. De repente, a doce voz de uma criança ecoou na frente do homem: tio, me venda 2 cordas de doce de espinheiro, por favor. O rosto do homem expressou surpresa. Aconteceu que a menina era tão baixa que a barraca bloqueava sua visão. Yang Shu também olhou timidamente para o vendedor de doces, preocupado. Tudo bem, ele respondeu, você mudou de irmã mais velha novamente? O dono da loja sorriu amplamente e entregou 2 espetos de espinheiro do inferno a Xiao Qiu. A menina, alegre, esticou suas mãozinhas para receber os espetos de seu doce favorito, sorrindo feliz. Yang Shu ao seu lado estava ainda mais perplexo com as palavras anteriores do dono da loja. Sabendo que seu longo cabelo branco e sobrancelhas delicadas facilmente levavam a mal-entendidos, coçou a cabeça e disse ao dono da loja: é o irmão mais velho Shu. A pequena abaixo segurava 2 espetos de espinheiro do inferno, seus olhos inocentes olhavam para o homem, fazendo com que ele parecesse surpreso, como se não pudesse acreditar em seus próprios olhos. Ele respondeu timidamente: está tudo bem, não é a primeira vez que alguém me confunde com uma menina. Xiao Qiu não se importou muito, apenas levantou um espeto de espinheiro do inferno e ofereceu a Yang Shu. Yang Shu perguntou surpreso: é para mim? Xiao Qiu sorriu e disse: o irmão mais velho Shu quer comer os 2 espetos? Eu quero um espeto também. Yang Shu sorriu calorosamente: eu não vou comer, esses 2 espetos são todos para Xiao Qiu. Ainda assim, Xiao Qiu teimosamente levantou um espeto, seus olhos brilhando. A garotinha insistiu firmemente: você tem que comer, desta vez descendo a montanha, eu estou convidando o irmão mais velho Shu para o espinheiro do inferno. Ela abriu a boca como se o convidasse: venha. Ele parecia muito emocionado.
Acontece que o Júnior Xiao Qiu queria descer a montanha para ele. Yang Shu se agachou para deixá-la alimentá-lo, e ela felizmente estendeu o espinheiro cristalizado para ele comer. Na boca e sorriu, esse doce é tão doce. De cima, pelas frestas da porta, alguém observava os dois. Era Kueng, um dos 5 mestres da Torre do Segredo abaixo dos céus. Ela levou a mão à boca e disse: Irmãs, olhem lá, não é esse o discípulo direto de Mosek que estávamos esperando? Outra pessoa falou: qual é o Júnior? Precisamos usar o charme de uma irmã para induzi-lo a nos dar alguma informação? A sedutora garota ruiva, sentada à mesa comendo, era uma das 5 mestres da Torre do Segredo abaixo dos céus, e o Ying. Do outro lado, uma garota que parecia uma criança falou: pare de desperdiçar palavras e veja quem é, vindo e em que reino eles estão. A garota com cabelo roxo azulado amarrado em 2 rabos de cavalo laterais, Jinling, também uma das 5 mestres da Torre do Segredo abaixo dos céus, sentou-se com as pernas cruzadas, os braços cruzados sobre o peito, com uma atitude condescendente. A garota com longos cabelos rosas, Kueng, se aproximou de Jinling, colocando as mãos em suas bochechas e disse: é Yang Shu que acabou de voltar para a montanha, e também o pequeno discípulo com um talento muito alto, Xiao Qiu. Jinling respondeu: se forem esses dois, então podemos agir primeiro para verificar se há um líder de seita secretamente os protegendo. E o Ying, sentado nas proximidades, comentou: não fique apenas falando, mas seja ativo em suas ações em vez de ser preguiçoso. E o Ying sorriu e respondeu: sim, querido Jinling, a irmã sempre pensa de maneira muito atenta. Shu Tu é de fato uma figura notável em The 5 Tower Master, completamente diferente daquelas inúteis figuras como Shun Ji e Yu Hou. Desta vez, mesmo que Lu Xiaojie venha pessoalmente, ele ainda não poderá esconder o encanto das belas mulheres, simbolizando o desejo. Com o rosto doce corando, Ying continuou: mesmo que as lâmpadas estejam apagadas, já é bem tarde da noite. Yang Shu estava carregando Xiao Qiu nas costas, a luz brilhante da lua iluminando o caminho para os dois. A garota carregada disse: irmão Sênior Shu, Tangulu é realmente delicioso? Ela estava mordiscando um espeto de frutas cristalizadas, enquanto segurava outro espeto em direção ao rosto de Yang Shu com uma expressão alegre. Ele sorriu e respondeu casualmente: sim, é muito delicioso. Xiao Qiu o abraçou, apoiando o queixo no ombro de Yang Shu, e disse: se você se sentir sufocado, não fique triste, ok? Ele olhou para a garota atrás dele surpreso, como se entendesse algo. A garota continuou se remexendo e então disse: se eu não estiver feliz, vou querer comer doces. Apenas comer um pedaço de doce vai me deixar muito feliz. Irmão Sênior Shu, um espeto de Tangulu tem tantos pedaços, mas eu já gastei toda a minha mesada. Desta vez descendo a montanha, só tenho dinheiro suficiente para comprar 2 espetos de Tangulu. Yang Shu não respondeu, apenas inclinou a cabeça para ouvir: irmão Sênior Shu, antes de mais nada, não vou comer mais. Se você terminar de comer e ainda não estiver feliz, eu lhe darei o restante do meu doce, tudo bem? Com suas ações, a garota se inclinou para a frente, oferecendo o doce em sua direção. Os irmãos e irmãs mais velhos costumavam dizer a Xiao Qiu que ela era boa em tudo, apenas tinha medo que os outros comessem suas coisas. Mas agora, Xiao Qiu ainda teria medo de perder seus pertences? Ele se virou para olhar para a garota, apenas olhando, mas Xiao Qiu realmente não ia dar isso. A garota respondeu, aflita: eu também não consigo deixar, mas o líder do secto uma vez disse que aqueles que percorrem os céus e a terra não podem deixar as pessoas importantes ao seu lado tristes. Ele achou engraçado, pensando e achando tudo isso bastante estranho, percorrendo os céus e a terra? De onde veio isso? De repente, de algum lugar, uma voz feminina soou, assustando ambos, fazendo-os ficar receosos e imediatamente elevando sua vigilância. Então, o seu líder do secto é realmente um senhor gentil, o? Yang Shu pensou: já está tão tarde, como poderia haver alguém no caminho da montanha? Mas ele ainda viu uma figura graciosa se aproximando. Se vocês entendem as coisas assim, por que não obedientemente vão brincar com a irmã? Kueng avançou, um sorriso cheio de charme no rosto. Yang Shu, com um olhar cauteloso,
carregava Xiao Qiu nas costas e perguntou: "Quem é você?" Xiao Qiu estava nas costas de Yang Shu, apertando com força um doce de espinheiro na mão, seus olhos redondos bem abertos, finalmente começando a suar frio, pensando consigo mesma: aquela irmã também quer comer meu doce de espinheiro? Quen sorriu, dando alguns passos mais perto dos dois. Não fique tão tenso, irmã, eu não sou uma pessoa má. Você vai ganhar mais doces de espinheiro do que pode comer se vier comigo. Yang Shu, com uma mão segurando Xiao Qiu nas costas e a outra puxando sua espada, assumiu uma postura de combate e ameaçou: não se aproxime. Esta é uma floresta montanhosa desolada, de onde poderia vir uma boa pessoa? Você é uma cultivadora demoníaca? Quen cobriu a boca e riu, provocando Yang Shu: ah, esse rapaz bonito fala de forma tão áspera. Alguém tão linda quanto eu, e você me chama de cultivadora demoníaca. Mas se você continuar me chamando de cultivadora demoníaca, eu vou ficar brava. Depois de uma cuidadosa inspeção, Yang Shu finalmente percebeu que a garota à sua frente estava no terceiro rangue. Grande conclusão, enquanto ele estava apenas no primeiro céu do terceiro rangue. Neste momento, Yang Shu começara a calcular silenciosamente como escapar: devo fugir? O nível dessa pessoa é superior ao meu e, além disso, se minha Júnior cair em perigo, ele vai me menosprezar. Uma voz feminina repentinamente soou atrás de Yang Shu: talvez esse irmãozinho prefira uma irmã mais velha como eu. Ele se virou em choque e imediatamente viu Yu Ying, que estava no quarto grau do terceiro nível celestial, o que o surpreendeu ainda mais. Yang Shu olhou ao redor nervosamente, percebendo que não tinha como recuar. Seu rosto expressava atenção. Em seu coração, ele orou silenciosamente: oh não, há pessoas atrás de mim com níveis ainda mais altos. Eles devem ter previsto tudo. Assim que Yang Shu estava confuso, olhando para a esquerda e para a direita, sem saber o que fazer, uma garota com cabelo roxo estava observando de um alto galho, assistindo as duas irmãs seniores cercando Yang Shu. Jin Ling lançou um olhar frio para o apressado Yang Shu abaixo e falou: não pense nem por um segundo que você vai conseguir fugir, não há chance. Yang Shu olhou cautelosamente ao redor, notando que todas as três direções estavam cercadas, mas elas não avançaram. Então ele falou: quem exatamente são vocês? Eu sou um júnior da seita Mo, e meu líder de seita é um grande cultivador. Yang Shu revelou proativamente sua identidade, mas secretamente tinha um plano em mente: se eles já anteciparam isso, então eu preciso encontrar uma maneira de tirar a Júnior de cena. De repente, Xiao Qiu pulou das costas de Yang Shu e gritou alto: vocês não podem bloquear nosso caminho, caso contrário, este golpe meu dividirá este mundo, fazendo com que todos vocês caiam abaixo dos 3 polegadas da minha espada. Com isso, Xiao Qiu desembainhou uma velha espada de madeira, apontando a ponta para o grupo que os cercava. Quen, Jin Ling e Yu Ying ficaram sem saber como reagir ao ver essa adorável garotinha apontando uma espada de madeira para eles. Talvez o mais envergonhado fosse Yang Shu, que ficou parado, a boca tremendo, mas incapaz de dizer uma palavra. Enquanto isso, Xiao Qiu ainda estava cheio de energia, piscando para Yang Shu e dizendo: o líder da seita me ensinou que perder para uma pessoa é diferente de perder uma batalha, deve-se sempre vencer no espírito. Yang Shu permaneceu congelado como uma estátua, sem saber como responder adequadamente, e só pôde ficar em silêncio. Neste momento, Quen começou a canalizar seu poder divino, seu olhar se tornando frio: se vocês não preferem suavidade, então a irmã só pode confrontá-los de frente. Cada pequena pedra voou para o ar, formando uma figura gigante de rocha com poderes extraordinários. Isso era o que Quen chamava de Golem da Terra. Yang Shu arregalou os olhos em descrença, com a boca aberta, não esperando que Quen usasse a técnica de boneco. Xiao Qiu ao seu lado parecia ter sido atingida por um raio, sua mandíbula quase caiu no chão, os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que estava vendo. Seu corpo todo estava rígido, como se estivesse congelada. A figura gigante de pedra imediatamente levantou seu punho e avançou em direção a Yang Shu e Xiao Qiu. Yang Shu reagiu instantaneamente, puxando Xiao Qiu para perto dele. Quen ficou do lado de fora, assistindo feliz ao espetáculo, sem esquecer de lembrá-los: não quebrem.
Seres vivos são mais úteis. Mal Quen terminou de falar, a figura de pedra lançou-se contra eles com um ataque incrivelmente forte. Felizmente, Yang Shu foi rápido o suficiente, envolvendo os braços em torno de Xiao Qiu e esquivando-se do golpe. Ele rapidamente colocou Xiao Qiu em suas costas e instruiu-a: segure-se firme em mim. Xiao Qiu, entendendo a situação, obedeceu imediatamente. Nesse momento, Yang Shu puxou sua espada preciosa, cerrando os dentes, seu olhar resoluto: apesar de eu ter apenas uma espada, por Júnior irmã, este é o momento de usá-la. A espada de Yang Shu foi desembainhada e imediatamente ele mirou bem no centro do boneco de pedra, brandindo a espada com grande força. Um clarão de luz dourada irrompeu e o boneco de pedra se despedaçou em pequenos fragmentos. Quen achou bastante interessante, apoiou o queixo na mão e exclamou: nada mal mesmo. No entanto, ele parou momentaneamente ao perceber que dentro do boneco de pedra ainda havia um verdadeiro boneco. O que Yang Shu havia quebrado era apenas a camada externa de pedra. Em outras palavras, o boneco de pedra não havia sido completamente eliminado, ainda poderia ganhar vida. Quen piscou de maneira travessa: meu golem da terra não é feito de barro e terra, mas de jude. Yang Shu exclamou em assombro: defesa realmente firme. Cada golpe de sua espada carregava uma tremenda força, cultivada ao longo de muitos anos. No entanto, agora, ele descobriu que não conseguia quebrar o boneco de pedra, deixando-o bastante surpreso. Meu golpe anterior, com anos de força cultivada, era comparável à aura da espada do 4º nível. No entanto, o boneco de pedra havia se transformado em um boneco de jude, um boneco gigantesco com um punho poderoso, preparando-se para desferir um golpe contra Yang Shu e Xiao Qiu. Claro, por causa de Xiao Qiu, Yang Shu não recuaria diante do manequim jude. Apertando os dentes, seu olhar fixo no manequim, ele puxou sua espada mais uma vez. Uma luz dourada irradiou, desta vez mais forte do que antes. Seu segundo golpe era comparável a uma aura de espada de 5º nível. Yang Shu balançou a mão, e o corte voou diretamente em direção ao manequim de pedra. Boom! Uma explosão alta ecoou, poeira e detritos obscurecendo a visão de todos ao redor. Assim que a fumaça começou a se dissipar, Quen permaneceu ilesa, aninhada nos braços do manequim jude. Ela cobriu a boca e riu, dizendo: a irmã te disse inúmeras vezes, sua aura de espada é inútil. Mas antes que ela pudesse continuar, Yang Shu interrompeu, não cortando verticalmente, mas horizontalmente, e a parte superior do manequim jude foi severamente cortada. Quen finalmente percebeu, atonita, incapaz de acreditar em seus olhos, com a boca aberta, balbuciando incoerentemente. Um jorro de sangue fresco foi rapidamente expelido de sua boca. Essa foi a consequência de praticar artes marciais que a prejudicaram. Quen não conseguia entender como um garotinho do 3º nível da primeira camada celestial conseguiu cortar alguém como eu, que estou no grande completo do 3º nível. Do outro lado, Yang Shu ofegava continuamente, o suor escorrendo incessantemente. Xiao Qiu, vendo isso, ficou preocupado e perguntou, até levando o último pirulito à boca: irmão mais velho Shu, você está suando muito. Yang Shu olhou para Xiao Qiu para tranquilizá-la, dizendo: não, estou bem. De repente, Yang Shu lembrou que seu avô lhe dissera uma vez, ele disse que se confiasse em sua força de 3º nível, desembainhar a segunda espada o esgotaria. Mas agora, ele ainda poderia permanecer firme. Yang Shu olhou para a espada em sua mão e sentiu que ela havia ficado muito mais leve. Lembrando-se daquele momento, Yang Shu não pôde evitar derramar lágrimas ao aceitar a espada de seu avô. Será muito pesado e eu o ajudarei a suportá-lo. Enquanto Yang Shu ainda estava perdido em seu próprio mundo de memórias, Xiao Qiu atrás dele sentiu o perigo e gritou bem alto: irmão mais velho Shu, tenha cuidado. Ao ouvir o lembrete de Xiao Qiu, Yang Shu recobrou o juízo. Ele agarrou o punho da espada com força, os olhos resolutos, os dentes cerrados. Ele pensou consigo mesmo, em relação à terceira espada, meu avô havia avisado que cada vez que ela era desembainhada, com a minha condição corporal atual, isso definitivamente iria quebrar. Mas agora não posso mais me preocupar com isso.
As fitas de seda vermelhas flamejantes estavam amarradas firmemente em torno de Xiao Qiu e Yang Shu, impedindo-o de sacar sua espada. O calor fez ambos gritarem. Nesse momento, Yang Shu só conseguia pensar em duas palavras: isto é ruim. Aconteceu que era Yu Ying. Ela segurava firmemente as fitas vermelhas, puxando-as com força, e inclinou a cabeça para falar com Kueng. Júnior Ku, eu o amarrei bem apertado para você, agora pode fazer o que quiser. Kueng limpou o sangue de sua boca, cerrando os dentes, eu sei o que fazer agora. Seus olhos cintilaram com um brilho frio, sua expressão se transformou na de um espírito maligno. Kueng gritou, você, pirralho, farei você cuspir sangue. Imediatamente, a estatueta de Jade foi restaurada em sua forma completa. O rosto de Kueng não tinha mais um sorriso, em vez disso, estava distorcido e retorcido grotescamente, parecendo extremamente desagradável. Ela cerrou o punho e ordenou à figura de pedra, esfregue o rosto dele para mim. Yang Shu, amarrado e incapaz de fazer nada, podia apenas escutar Kueng despejar sua raiva, um mero terceiro grau do primeiro camada celestial se atreve a me ferir. Se o mestre soubesse, como eu poderia continuar a servi-lo? Então, ela imediatamente ordenou ao gigantesco boneco de pedra, bata nele para mim, mas deixe apenas um pouco de fôlego para interrogatório. Vendo que a situação não estava boa, Yang Shu percebeu que se não agisse, definitivamente seria gravemente ferido, então rapidamente elaborou uma rota de escape para Xiao Qiu. Quando eu atacar e destruir a torre de gás, você deve fugir. Xiao Qiu, constantemente preocupada com ele, perguntou, e quanto ao irmão Sênior Shu? Olhando para o punho de ferro balançando em sua direção, Yang Shu entendeu que não havia saída. Ele declarou resolutamente, o líder do séquito e o Sênior se vingarão de mim. E então, tudo se desenrolou como uma consequência necessária. O enorme punho caiu ao chão, fazendo a terra tremer, rochas se despedaçarem, deixando apenas uma nuvem de fumaça branca. Jin Ling, sentado em um alto galho observando toda a situação, lembrou seriamente Kueng, você foi longe demais, ainda precisamos extrair o segredo das habilidades da espada de Luo Reshan dele. Kueng simplesmente sorriu, vendo o tormento de Yang Shu como uma forma de entretenimento, não há necessidade de se preocupar, o mestre pode procurar em sua alma. Além disso, eu apenas estou incapacitando-o, não o matando de verdade. Então, ela abriu os olhos bem wide, usando um sorriso vicedly satisfeito, pensando consigo mesma, transformar este lindo irmãozinho em um aleijado seria tão divertido. No entanto, os planos costumam sair pela culatra. Assim que ela se sentia triunfante, alguém apareceu de repente por trás da névoa branca, espiando a formação caótica de Kueng. Isso surpreendeu Xiao Qiu, irmão mais velho, por que você está aqui? Os três ficaram surpresos, olhando para Yang Shu com olhos arregalados de espanto, sem entender o que estava acontecendo. Ele realmente está bem? De fato, o amor entre irmãos é profundo. A aparição de Eiting foi como um salvador oportuno vindo para resgatar Yang Shu. O sênior sabe que o júnior está se sentindo para baixo, então me enviou para proteger vocês dois. Como esperado, o problema está se formando. Jin Ling, percebendo que alguém havia se juntado à confusão, não conseguiu evitar disparar 1000 perguntas sobre o recém-chegado. Quem é esse garoto? Quando ele apareceu? Por que eu não consegui sentir nada? Kueng, sentindo que tudo estava progredindo bem, de repente ficou irritado com a interrupção, outro irmãozinho estranho apareceu. Mas se você quer ser o herói, então eu vou esmagá-lo imediatamente. Suas palavras se transformaram em ação quando ela imediatamente comandou o gigante de pedra para dar um soco direto em Yang Shu. Tanto Yang Shu quanto Xiao Qiu sentiram o perigo iminente que Eiting enfrentava e ficaram extremamente preocupados, alertando, irmão mais velho, tenha cuidado. No entanto, isso por si só não foi suficiente para incomodar Eiting. Ele teceu como um deus, desencadeando uma série de golpes contra o gigante de pedra, tão rápido que não conseguiu reagir a tempo. Maravilhados com essa exibição magistral, Yang Shu e Xiao Qiu não conseguiram tirar os olhos, apenas exclamando, tão impressionante, o irmão mais velho é incrível. A aparência de Eiting também chamou a atenção de Yu Ying. Ela não pôde deixar de pensar nele,
sinto que vi informações sobre aquele cara em algum lugar, mas por que não consigo me lembrar de nada agora? De repente, em meio à situação tensa, Xiao Qiu gritou de dor. Yang Shu ouviu e perguntou ansiosamente, o que há de errado, irmã mais nova? Acontece que o corpo humano tem seus limites, e a forma minúscula de Xiao Qiu estava prestes a ceder, a corda está muito quente, Xiao Qiu não aguenta mais. Ei Ting não pôde ficar parado, ele se virou para avaliar a situação. Sentindo que os dois nada podiam fazer e que estavam em perigo de perder suas vidas, Ei Ting decidiu usar suas habilidades para romper a corda que o prendia e então exigiu, vocês dois, rapidamente, saiam daqui, eu cuidarei disso. Yang Shu carregou Xiao Qiu nas costas, levantando as pernas sobre o pescoço para escapar primeiro e proteger suas vidas, então prometeu retornar, sim, o Júnior vai levar a Júnior irmã para um lugar seguro e voltar. A matriz de energia de Yu Ying havia se dissipado completamente, deixando-a bastante ferida. Ela arfava, sua mente cheia de perguntas, como você conseguiu cortar meu artefato mágico, esse poder de aura de espada? Você é um grande cultivador de 5º nível? Ela sentia que essa figura era um tanto familiar, mas não conseguia reconhecê-la. Seu coração se encheu de desconforto e irritação. Um grande cultivador fraco como ele, não se parece com os verdadeiros grandes cultivadores. Quem é ele? Claramente, eu já o vi antes, mas por que não consigo lembrar? Kueng percebeu que Ei Ting não era uma pessoa comum, então ela mostrou grande interesse. Querendo brincar um pouco com ele, ainda se atreve a se distrair? Esta é uma grande oportunidade para esmagar sua cabeça. O gigante de pedra avançou, levantando a mão atrás de si, com a intenção de dar um chute em Ei Ting. Mas ele rapidamente recuou para evitar esse ataque bizarro. Ei Ting acalmou sua mente, exalou com um suspiro e concentrou toda a sua força para se preparar para a batalha. O que havia acabado de acontecer era apenas o começo, agora a parte mais emocionante estava prestes a se desenrolar. Ele ficou parado, irradiando uma aura de imenso poder, enquanto uma energia escura girava ao seu redor, e desta vez, ele poderia atacar livremente. O gigante de pedra desferiu um soco devastador contra o chão, criando um ruído ensurdecedor. Tudo ao redor foi destruído pela onda de choque, a força tremenda reduzindo os arredores a uma névoa de fumaça branca, tornando a visibilidade inexistente. Kueng ficou surpreso ao ver Ei Ting desaparecer sem deixar rastro. Onde ele foi? Onde ele está se escondendo? Jin Ling não conseguia ficar parado, ansioso e inquieto. Abra rapidamente seu senso divino. Onde ele está? Antes que Kueng pudesse se recompor, foi inesperadamente atacado por trás, sem lhe dar tempo de reagir, fazendo-o cuspir sangue. Ying ficou startled neste momento, finalmente lembrando-se de algo que vinha se esforçando para recordar, eu me lembro agora. Após surpreender Kueng, Ei Ting ficou de pé com sua espada na frente de Ying. Ele não lhe causou dano mortal, mas era provável que ela não conseguisse se levantar por um longo tempo. Depois de descobrir sua identidade, Ying apontou para a frente, sua voz clara, ele é o discípulo mais velho de Lu Xiaojie, chamado Ei Ting. Ele é a pessoa que menos aparece na seita Mo, a ponto de eu quase me esquecer dele. Ao ouvir que sua identidade havia sido revelada, Jin Ying parecia muito surpreso. Ei Ting? A seita Mo tem tal pessoa? Ei Ting não mostrou medo, nem hesitou. Ele decidiu erguendo sua espada em direção a Ying e declarou, anteriormente, você usou um artefato mágico que queimou meu Júnior, vou me vingar por ele. Apesar da ameaça, Ying permaneceu imperturbável, com os braços cruzados, respondendo audaciosamente, jovem, você está superestimando a si mesmo. Em seu coração, embora Ei Ting fosse o discípulo mais velho da seita Mo, na realidade, ele era o mais fraco. Ei Ting manteve a calma, apontando a ponta afiada de sua espada, seus olhos irradiando uma aura afiada em direção a ela, peço desculpas pela ofensa. Depois de afirmar isso, ele saltou como um raio, puxando sua espada Yang de trás, preparando-se para lançar um ataque surpresa contra ela. No entanto, Ying não mostrou nenhum sinal de alarme, já que tinha numerosos métodos para se proteger. Dizendo isso, Jin Ying subiu em direção a Ei Ting. As fitas que se enrolavam em Ying se alongaram, atacando-o como lâminas afiadas.
Ei Ting não pôde deixar de ficar astonado com essa velocidade extraordinária, tão rápido. Jin Ling olhou para baixo para Ei Ting de cima, seus olhos cheios de desprezo, embora sua sensação de presença seja baixa, desde que você abra seu sentido divino e entenda seu alvo, não é difícil ver através de você. Um grande cultivador de 5º nível é tão fraco quanto você. Assim que ela terminou de falar, Jin Ling mudou para um modo frio e delivery de um poderoso chute em Ei Ting, distorcendo seu rosto e deixando-o vermelho. De fato, ele parecia fraco, mas suas operações eram de um ser supremo com poder letal. Seu chute foi tão forte que enviou Ei Ting voando alguns metros para longe. Yu Ying, vendo que ela lidou com Ei Ting facilmente em apenas um movimento, bateu palmas e exclamou, não é de se admirar que Jin Ling seja a irmã mais forte da Torre Inferior 5, ela o tratou sem esforço. O grupo de Shunji e Yu-Ho realmente serviu apenas como personagens de fundo, mas Jin Ling ainda mantinha seu olhar gélido, insatisfeita com o resultado, aquele Ei Ting ainda não perdeu toda a sua força de combate. Embora o chão tremesse e cada superfície se despedaçasse em poeira, de longe, a figura de Ei Ting ainda tentava se erguer lentamente. Com forças limitadas, ele estava completamente exausto, seu corpo coberto de ferimentos, ainda assim não permitiu que a desistência o dominasse. Ei Ting, levante-se. Você não pode cair aqui, deve ganhar tempo para o Júnior escapar. Você é um grande cultivador. Em nome da retidão, ele lutava até o último momento, cravando sua espada no chão para se apoiar. Suas pernas pareciam de borracha, levantando-se lentamente, seu corpo se tornava desgastado e instável. Mas o espírito heróico não poderia ser obscurecido, os olhos de Ei Ting, cheios de determinação, ainda brilhavam, você é o Júnior do líder da seita Mo. Ao ver isso, Jin Ling imediatamente ordenou, cuide dele primeiro e depois traga-o de volta. Yu Ying prontamente respondeu, sim. Então, ela ordenou que a faixa ao seu redor se estendesse, atacando Ei Ting. Vendo-os avançar em sua direção com a velocidade da luz e afiados como lâminas, preparando-se para tirar sua vida, Ei Ting suou profusamente, tão rápido, consigo realmente derrotar esse oponente? Se eu falhar, Yan Shu e Xiao Qiu também serão capturados. Ei Ting tremia enquanto segurava a espada, sentindo-se totalmente impotente. Ele se virou para se repreender, o que posso conseguir dependendo apenas de mim mesmo? Só sei lavar pratos e varrer o quintal. No entanto, dizer qualquer coisa agora não resolveria o problema, então Ei Ting rapidamente se acalmou, lembrando-se de pensar com clareza, não posso pensar assim, preciso recuperar minha compostura e lembrar os ensinamentos dos meus seniors. Memórias antigas de repente surgiram em sua mente como um filme em câmera lenta. Ei Ting lembrou das sessões de treinamento com Lu Xiaojie. Quando ele só conseguia desviar e não ousava enfrentar os ataques, Xiaojie lhe havia pedido para abrir os olhos. Ao ouvir isso, ele se atreveu a abri-los levemente, e através daquela visão limitada, viu a figura de Lu Xiaojie. Lu Xiaojie perguntou, Ei Ting, você sabe qual é o maior inimigo da humanidade? Ei Ting não sabia e perguntou de volta, sim? Com a expressão de confusão de Ei Ting, Lu Xiaojie disse algo que ele nunca esqueceria, o medo. Então, as palavras de orientação de Lu Xiaojie iluminaram Ei Ting e o encheram de coragem, o medo de não ousar enfrentar um oponente forte é o medo que falta determinação para vencer, ou o medo que disrupta suas ações. Apenas superando o medo você pode firmemente agarrar a vitória, não importa o quão forte seja o oponente. Depois de recordar claramente os ensinamentos do Sênior, Ei Ting cerrou os dentes, determinado a conseguir, o Sênior não estava errado, eu devo superar meu medo e manter a calma. Em um instante, ele recuperou seu espírito de luta. Agora, Ei Ting não tinha mais medo, ele se mantinha firme, pronto para enfrentar qualquer desafio. As fitas estavam se aproximando, cercando-o, preparando-se para fatiá-lo em pedaços. Mas o espírito de Ei Ting havia mudado dramaticamente. Ele recuperou sua astúcia e rapidamente percebeu que alguém se aproximava dele. Jin Ling pretendia atacar de surpresa, mas inesperadamente, Ei Ting foi mais rápido. Ele entregou rapidamente um golpe para interceptá-la. Jin Ling ficou aturdida, confusa com essa mudança. Ela pensou consigo mesma,
ele já conseguiu acompanhar minha velocidade? Aproveitando a breve hesitação de Jin Ling em seu ataque, Ei Ting aproveitou a oportunidade, subindo como uma divindade, apontando sua espada para ela. Jin Ling percebeu que, embora Ei Ting tivesse progredido, ela ainda tinha algumas cartas na manga, então não se sentiu assustada. O olhar dele mudou, mas para me derrotar, ainda não é o suficiente. As pulseiras no pulso de Jin Ling começaram a fazer efeito, emitindo um poderoso fluxo de energia escura que envolveu os sapatos Copper Bell. Ela transferiu a energia escura para os sapatos para aumentar seu poder. Ela queria ver se Ei Ting conseguia acompanhar. Anteriormente, Jin Ling possuía uma velocidade incrível, mas agora ela era ainda mais rápida várias vezes. Ela correu como o vento, deixando Ei Ting incapaz de reagir. Sua velocidade era ainda mais rápida do que antes, fazendo Ei Ting se sentir como se estivesse lidando com duas pessoas, uma que era impossível de se esquivar e a outra que atacava rapidamente. Para enfrentar as fitas problemáticas enquanto tenta acompanhar seu ritmo extremamente rápido. Jin Ling se moveu como se tivesse se dividido em inúmeros clones, tornando impossível para Ei Ting discernir onde ela estava. Ela tentou confundir a visão dele, mas em vez de lidar com essa dificuldade, ela decidiu atacar primeiro os alvos mais fáceis. De frente para as fitas, Ei Ting cortou-as, cortando-as como se estivesse cortando frutas, fazendo-as voar em todas as direções. Então Ei Ting saltou no ar, atacando como um deus, com o objetivo de acertar primeiro a cabeça de Yu Ying. A força da garota de vermelho não é forte, então atacar primeiro o oponente mais fraco é uma estratégia razoável. Yu Ying foi inesperadamente atingida por um golpe, quase entrando em pânico e gritando, Jin Ling, ela está vindo em sua direção. Com uma espada brilhante na mão, Ei Ting voou em sua direção, criando um vórtice no ar. Até mesmo derrotar uma pessoa seria bom o suficiente. No entanto, Yu Ying não estava assustada e não estava correndo, ela permaneceu parada como uma galinha prestes a ser abatida, discutindo com ele, você acha que eu serei fácil de lidar? Os planos do homem não podem comparar-se aos planos do céu. Antes que Ei Ting pudesse se mover, o pé ardente de Jin Ling apareceu bem na frente dele, e ela disse, não é tão fácil atingir minha amiga. Em seguida, desferiu um poderoso chute impiedoso, enviando Ei Ting voando para longe. Mas desta vez, ela não se contentou em chutar uma única vez. Cada vez que Ei Ting voava, ela se teleportava para sua localização e continuava chutando em outra direção. Jin Ling se movia tão rápido quanto um raio, e finalmente desferiu um golpe fatal, chutando Ei Ting diretamente para o chão. Com uma clara vantagem em mãos, ela dominou facilmente esta batalha, deixando Ei Ting incapaz de resistir, apenas capaz de gritar em desespero. Depois de espancá-lo, ela olhou para Ei Ting com um olhar de desdém e comentou presunçosamente, quinto rank mais fraco, meu palpite estava correto. Você realmente faz os do quinto rank perderem a face. A ponta da espada de Ei Ting tremulava, apontando para o céu, bem na frente do sapato de Jin Ling. A situação piorou ainda mais, ele estava estendido no chão em um estado lamentável, ainda assim tentava manter sua espada apontada para ela. Jin Ling, sem hesitar, afastou a última esperança de Ei Ting empurrando sua espada para o lado, então fez uma expressão de confusão, que ridículo, com esse nível de força, você ainda quer proteger seu irmão Júnior? Mesmo diante da ameaça de vida ou morte, Ei Ting não conseguia parar de se preocupar com eles. Mas ele não sabia que ao seu lado, Yang Shui e Xiao Qiu haviam caído em uma armadilha e estavam presos em uma rede. Eles foram trazidos bem em frente a Ei Ting. Jin Ling não permitiria que ninguém escapasse, já que até correr era inútil. Ela estava de braços cruzados atrás das costas, afirmando calmamente, desde o começo, você não teve chance de escapar. Ao ver Ei Ting deitado imóvel, incerto sobre sua vida ou morte, Yang Shui e Xiao Qiu estavam extremamente apavorados, irmão sênior. Ei Ting abriu lentamente os olhos. Embora seu corpo estivesse frágil, a dor física não podia ser comparada à agonia emocional que ele sentia naquele momento. Se eu tivesse me esforçado um pouco mais, talvez eu pudesse ter sido como meu sênior e protegido eles. Eu fui preguiçoso, sempre pensando que meu sênior poderia lidar com tudo. Yu Ying olhou para Ku Eng,
que estava estirado no chão, sentindo-se bastante satisfeita. É realmente lamentável não testemunhar esta cena interessante. Ela pensou consigo mesma, capturar 3 membros juniores da seita Mo de uma só vez, a irmã Jinling certamente vai conquistar grande mérito. Ouvindo-a se gabar de suas conquistas, Jinling imediatamente pôs um fim a essa ilusão. Eu capturei todos, não tem nada a ver com você. Ying só pôde sorrir timidamente. Não disposta a recuar, Ying rapidamente lembrou a Jinling: irmã, não diga isso, entre esses 3, há um que está intimamente relacionado ao nosso chefe da torre. Ao ouvir isso, a curiosidade de Jinling foi despertada, e ela perguntou apressadamente: quem é? Aconteceu que Ying havia despertado a curiosidade de Jinling com uma história que tinha profundas implicações. Ela impôs uma condição: se não for relacionado, então não estou interessada em falar. No entanto, as próximas palavras de Jinling deixaram Ying em choque, além de suas expectativas. Se você não quer dizer, então não diga. Não vou perder tempo sentada aqui conversando com você. Jinling imediatamente ordenou: levem-nos de volta. Levem-nos de volta para a torre esta noite. Os subordinados obedeceram prontamente: sim. Vendo que não conseguiu atrair Jinling, Ying, envolvida em sua exageração, teve que soltar: irmã, digo que Eiting é um peão pessoalmente arranjado pelo chefe da torre, e desde seu nascimento, ele foi designado pelo chefe da torre como o demônio que carrega o irmão Ma, com um passado ensanguentado. A história parecia interessante, e Jinling queria reservar um tempo para descobrir mais. Ela continuou: mas verdadeiramente, tudo é uma conspiração orquestrada pelo próprio chefe da torre. Então a história há muito enterrada de anos atrás começou a ressurgir. A mãe de Eiting o segurava em seus braços, alegre ao lado de seu marido. Querido, olha para Eiting, ele se parece muito com você. A cena familiar quente e feliz foi interrompida abruptamente quando a porta se abriu de repente. Notando o alvoroço incomum tarde da noite, eles se voltaram em confusão, perguntando: temos um convidado? O pai de Eiting se aproximou da moldura da porta e viu um estranho se apoiando em uma bengala. Ele então perguntou cordialmente: senhor, você é? Antes que pudesse terminar sua frase, uma onda estranha de energia sombria emanou da bengala do homem, direcionada ao pai de Eiting. Num instante, o corpo do pai de Eiting tornou-se negro como carvão, rígido, assemelhando-se a algo que não era nem fantasma nem humano, antes de desabar inerte no chão. Vendo a cena horripilante, a mãe de Eiting ficou paralisada, gritando: meu querido! No entanto, nem mesmo sua mãe pôde escapar de seu destino, suportando a estranha névoa negra. Deitado ao lado de Eiting naquele momento estavam 2 cadáveres magros, seus rostos ainda refletindo terror e total impotência. Eiting sentiu algo ominoso e não conseguiu parar de chorar de tristeza. Então, ele pressionou o bastão e a névoa negra em direção a Eiting, dizendo friamente: e você? A névoa negra infiltrou-se lentamente no pequeno corpo da criança. Olhando para o menino à sua frente, ele tinha um olhar tão frio como o gelo, rompendo em um sorriso estranho: pequeno espírito maligno, nós nos encontraremos novamente em alguns anos. A longa infância de Eiting foi preenchida por lágrimas, enquanto enfrentava a terrível discriminação. Este aqui foi profundamente infectado pela essência do espírito maligno. No futuro, ele certamente trará uma calamidade avassaladora. Vocês devem ter cuidado com ele. As pessoas sempre se reúnem, indiferentes, e proferem palavras duras e amargas que ferem sua alma sensível. No futuro, isso vai prejudicar todos vocês. Suas raízes demoníacas se infiltrarão profundamente, não pode ser salvo, não apenas nós, mas todos morrerão à sua mão. Afaste-o rapidamente. Mas se o afastarmos quando ainda é tão pequeno, ele certamente morrerá, então apenas deixe-o morrer. A infeliz infância de Eiting foi moldada por ele, o cruel arquétipo que puxava as cordas. Ele o deixou odiar este mundo, depois o transformou em um demônio, um matador deste mundo. E seu destino deve certamente ser predeterminado pelo céu. Jinling ouviu a história e finalmente entendeu a situação. Então o cabeça da torre já planejava matar seus pais, depois torná-lo um tolo, humilhá-lo e enchê-lo de ódio. Não é à toa que ele é o cabeça da torre do segredo celestial.
Neste momento, Eitin entendeu tudo, seu coração fervilhando de raiva, lágrimas surgindo em seus olhos. Então meus pais foram mortos pelo cabeça da Torre do Segredo sob o céu. Ele é realmente desprezível. O ódio dentro dele aumentou, alimentando sua determinação de se erguer novamente, decidido a se vingar. Malditos bastardos. Mas, infelizmente, assim que Eitin conseguiu se levantar um pouco, ele foi impiedosamente pisoteado no chão por Jin Ling. Ela pisou em sua cabeça e, casualmente, fez mais algumas perguntas. Mas por que ele se tornou um júnior da seita Mo e nunca buscou vingança contra o mundo? O âmago demoníaco já não está arraigado nele? Mesmo Yu Ying não conseguiu responder a essa pergunta. Ela gaguejou: eu também pensei sobre isso, não tenho informações sobre o que aconteceu depois, e nada está registrado no arquivo, apenas o chefe da torre sabe. Vendo ambas as belas garotas lutando com essa pergunta difícil, uma delas de repente falou para explicar: claro que é por minha causa. Elas ficaram surpresas ao ouvir uma voz ecoando, sem saber de quem era. Logo depois, houve uma troca de cumprimentos sem mais delongas, mas deixou uma impressão profunda. Um golpe foi desferido e, ao mesmo tempo, sangue fresco espirrou pelo ar.